Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que esse vídeo te encontre muito bem. Aqui é a Rê de volta para mais um vídeo nesse mês de setembro que estamos tendo vídeos todos os dias. Então se você está chegando por esse vídeo, se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, depois que você terminar esse daqui, volta lá nos vídeos anteriores, faz uma maratona do que já foi publicado aqui no canal, porque tem muito conteúdo bacana aqui, já saiu, e também tem muito conteúdo bacana que vai sair. Então se você ainda não é inscrito, já aproveita, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho que assim você recebe a notificação dos próximos vídeos que forem publicados aqui no canal. E pro vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre alguns livros que eu separei aqui, acho que tem uns 7 livros que eu separei pra comentar com vocês, que são histórias, né, fictícias, que foram inspiradas em casos ou histórias reais. É uma lista que tá bem recheada assim com vários gêneros literários, então eu espero muito que vocês gostem. Lembra de usar o meu link da Amazon que fica aqui embaixo se você ficar interessado pra comprar qualquer um desses livros. Se você já curtiu o tema do vídeo, gosta do meu conteúdo, deixa seu curtir aqui embaixo, que isso é muito importante pra divulgação do canal. Se tá chegando por aqui, já se inscreve, ativa o sininho pra receber as próximas notificações, né, dos vídeos que forem ao ar em seguida. Também aproveita e me segue nas demais redes sociais, os links ficam aqui embaixo. Será muito bem-vindo e muito bem-vinda a me acompanhar por lá também. Não sei quantas vezes eu já comentei aqui no canal, lá no Instagram eu já falei bem mais sobre isso, do quanto eu tenho curtido consumir histórias reais. Eu sou uma consumidora muito assídua de podcast, então os podcasts que eu mais gosto de escutar são os podcasts de histórias reais, sejam histórias reais do cotidiano ou histórias reais de acontecimentos que já, enfim, passaram, né, que já rolaram, mas que estão envolvendo, sei lá, crimes reais, true crime, enfim. Eu tenho tido muito interesse em histórias reais, pelo menos em podcast eu tenho consumido demais esse conteúdo de histórias reais. Daí que eu comecei a pensar que existem vários livros que são ficção, são romances, né, enfim, ficções que foram inspirados em acontecimentos reais, casos reais. E nesse vídeo aqui a minha intenção não é falar sobre, por exemplo, romances históricos, né, que a gente já sabe que existem vários, que são os romances que são ficção, que se baseiam, né, em algum acontecimento histórico e vão ter esse acontecimento histórico com um pano de fundo. A minha ideia aqui não é falar sobre os romances históricos, mas sim falar sobre casos e histórias reais pontuais, específicas, que serviram de pano para a manga de algum autor que resolveu desenvolver um romance, uma ficção com base nessa história. Então esse é o tema geral desse vídeo e eu vou falar com vocês sobre alguns desses livros que eu já li e um que eu não li, mas que eu quero muito ler e que talvez aí interesse vocês também. Então vamos lá pro vídeo. Recentemente eu li esse livro aqui, que se chama O Farol, de Emma Stonex. Esse é um lançamento recente da Intrínseca. E esse aqui é um romance de suspense, assim, ele é uma história, né, fictícia, que tem como pano de fundo um acontecimento real, que é o desaparecimento de 3 faroleiros numa região pequena lá da Inglaterra, no ano de 1972. Nesse ano, bem pro final do ano, assim, quase na virada do ano, de 72 para 73, 3 faroleiros desapareceram e não deixaram rastros, eles sumiram e ninguém sabe o que aconteceu com eles, nunca encontraram os corpos deles, não se sabem se eles encontraram refúgio em outro lugar, enfim, é uma história realmente bem complexa, envolvendo o desaparecimento desses homens, que é um caso que nunca foi solucionado, nunca tiveram uma resposta. E aí a autora usou essa história como a base do livro O Farol, que também vai ter como pano de fundo 3 faroleiros que desaparecem na virada do ano ali, né, no final do ano de 72 para 73. E a gente tem a história narrada em 2 anos, né? Tanto em 72, e aí a gente vai ter ali o eixo de narrativa desses 3 homens, quanto a gente também tem a narrativa em 92, 20 anos depois do desaparecimento deles, e a gente tem a narrativa focada então nas esposas desses faroleiros, e a gente vai entendendo como que elas estão no momento presente. E mais do que isso, a gente também sabe que existe um autor que tá procurando elas para entrevistar elas, para escrever um livro baseado no desaparecimento dos maridos delas. E daí a gente vai tendo tanto desenvolvimento, desenrolar, né, dos faroleiros, a gente vai conhecendo mais sobre eles, sobre a dinâmica de como funciona um farol, como que cada um agia ali dentro. A gente vai descobrindo segredos dos faroleiros, ao mesmo tempo que a gente descobre segredos das esposas e a dinâmica dos relacionamentos delas 3, né, no momento presente. Então a gente tem essas 2 linhas de narrativa, e o que eu gosto muito desse livro é que a gente tem um mistério principal, que é o desaparecimento desses homens, mas ao mesmo tempo a
autora traz mistérios e segredos envolvendo a vida cotidiana, sabe? A vida doméstica dessas pessoas, que também é muito interessante, e trazem ainda mais tensão e complexidade pra história. Então, pra mim, foi muito interessante. Eu gostei muito de como a autora trabalhou isso aqui no livro. Tudo eu achava que podia ter alguma coisa a ver com desaparecimento, e a gente maquina isso ao longo de toda a narrativa. E a autora aproveita também pra trazer complexidade da vida de cada uma dessas pessoas, sabe? Tanto com relação ao seu passado, com relação ao seu presente, coisas que aconteceram recentemente na vida deles. Muito interessante o livro. Eu gostei muito que a autora vai revelando essas coisas, assim, aos poucos, sabe? Com o passar da leitura. E isso vai prendendo a gente, sabe? É uma escrita muito fluida, muito ágil. Você lê o livro super rápido e é muito envolvente. Gostei demais dessa história, que foi então inspirada aí nesse acontecimento real, que é um caso que não foi solucionado ainda. Indo agora um pouco pra essa linha de crimes reais, eu vou recomendar pra vocês O Segredo de Rose Gold, da Stephanie Robel. Esse livro já tem resenha aqui no canal, na verdade foi um vlog que eu fiz dessa leitura, acho que no final do ano passado. É um thriller muito, muito instigante. Eu devorei esse livro, eu li super rápido e na época eu não tinha conhecimento do caso que inspirou essa história. Então, pra mim, eu fui lendo aquilo e foi sendo uma super novidade. Só que, posteriormente, eu soube, né, do caso que inspirou essa história e, recentemente, eu escutei um podcast que falava sobre o caso real dessa, né, que inspirou essa história aqui, que é um caso de uma mãe, né, um caso de mãe e filha, uma história de mãe e filha, em que a mãe tem a síndrome de Munchausen. Essa síndrome, basicamente, assim, em linhas gerais, falando grosseiramente, né, e bem resumida, é uma síndrome em que os pais, sejam pais ou mães, né, enfim, os responsáveis por uma criança, mantêm ela em constante estado de vulnerabilidade para criar essa dependência, né, física e emocional do filho com a mãe. No caso aqui, a gente tem uma história de uma mãe que foi presa, ela ficou tantos anos na cadeia, eu não lembro agora exatamente quantos anos, e a filha dela tá indo buscar a mãe na cadeia, né, depois que ela foi solta e tudo mais, e a gente já entende ali desde o começo que elas têm uma relação meio tensa, assim. E aí, com o passar da leitura, a gente vai entendendo como que era a vida dessas duas, como que a filha dela sempre foi, né, no caso a Rose Gold, sempre foi uma menina muito frágil, muito doente, muito enferma mesmo, que sempre dependeu totalmente da mãe. Enfim, né, a gente vai desde o começo ali entendendo como que funcionava isso, nessa relação de mãe e filha no passado, enquanto que no presente, né, nesse momento em que a filha está indo buscar a mãe na cadeia, a gente vai vendo que a relação dela está muito abalada, que a filha não confia mais na mãe e a mãe também não confia mais na filha. Então são duas narrativas, né, de passado e presente, que a gente vai acompanhando pra entender o passado e entender o que tá acontecendo no presente. E quando você lê esse livro, conhecendo já o caso da Didi e da Gypsy, eu não lembro agora, acho que é Gypsy e Didi Warren, alguma coisa assim, que são mãe e filha, que inspiraram esse caso aqui nessa história. Quando você conhece o caso real e você lê a história, você vê que tem muita, muita semelhança. São várias coisas muito, muito, muito semelhantes. E se você conhece o caso, se você já, né, viu mais profundamente sobre esse caso, e você for ler esse livro aqui, você vê que é muito parecido e que foi, assim, sem sombra de dúvidas, inspirado nesse caso da vida real. É um thriller que eu adorei, gente. Eu devorei esse livro, sério. Então, recomendo muito que leiam também. Agora, uma história, assim, pra partir nosso coração. Gente, sério, esse livro, toda vez que eu lembro, eu fico revoltada. Revoltadíssima. Segredos de Família, da Lisa Wingate. Já falei aqui no canal algumas vezes sobre esse livro. Esse livro, infelizmente, é baseado em acontecimentos reais. E aqui a gente, mais uma vez, tem uma narrativa que se divide em dois momentos, né? Passado e presente. No passado, começa em 1939 e o presente, eu não lembro qual ano aqui é o do presente, mas isso é indiferente, né? O importante é, a gente tem a história que começa em Memphis, que é um estado dos Estados Unidos, né? Um estado ou uma cidade, agora não lembro mais, acho que uma cidade dos Estados Unidos, que é em 1939, que é onde começa a história. E a história é contada, assim, da perspectiva da Rill, se escreve R-I-L-L o nome dela. Eu fiquei até com dúvida se era assim que eu tava falando, mas enfim. E a Rill, ela é a irmã mais velha, se eu me lembro bem, de 5 crianças, são várias crianças, assim, que os pais dela têm. E eles moram numa casa que... eu não lembro exatamente como que fala, mas eu também não acho muito fácil de explicar. Enfim, é uma casa que é uma espécie de barco que fica sobre o rio Mississippi. Essa família gigantesca mora nesse barco, é uma família muito simples, muito humilde mesmo. A mãe dela é descendente, acho que de polonês, um negócio assim. A mãe dela tem descendência europeia. E além dos 5 filhos, pra aumentar ainda mais a família, a mãe dela tá grávida do 6º.
e, né, ela já tá quase dando à luz. Quando a gente começa a leitura, ela já tá numa gravidez bem avançada, prestes a dar à luz mesmo. E ali no começo do livro a gente conhece um pouco a dinâmica dessa família, a gente entende que é uma escadinha de crianças, sabe? Acho que a Rue tem 11 e o mais novinho lá, a mais novinha, eu não sei se o bebê, era um menino, eu acho, o bebê, tem um ano e pouquinho, nem 2 anos, enfim, uma escadinha de crianças, e a gente conhece, né, mais ou menos como cada um tem ali a sua personalidade e tudo mais, e já tem as suas, digamos, tarefas, os afazeres ali pra ajudar em casa, e tudo isso, né. Os mais velhos sempre ajudando a cuidar dos mais novos, já que os pais estão, né, sempre, enfim, trabalhando. Num belo dia, quando a mãe dela entra em trabalho de parto, a parteira não consegue fazer o parto ali no local, o pai dela precisa ir até a cidade com a mãe pra levar a mulher pro hospital, pra ela dar à luz no hospital, caso contrário, ela e a criança podem morrer. Enfim, nesse dia, a Rue fica como a responsável pelos 4 irmãos. O pai dela dá instruções pra ela do que ela deve fazer. Só que enquanto os pais dela estão fora, a polícia chega ali em algum momento e leva todas as crianças, né? Como a Rue entende que são figuras de autoridade, ela obedece os policiais, porque eles falam que os pais dela mandou eles irem lá buscar as crianças. Daí ela acredita, né? Tipo, são policiais, a mando dos pais, vamos embora. Bota as crianças na viatura e eles saem de carro. Só que daí ela começa a perceber que as coisas vão ficando meio estranhas, porque eles não chegam nunca no hospital. Na verdade, eles chegam numa espécie de casa, assim, muito grande, que ninguém entende o que é. E a princípio, o policial ali no caso, né, vai dando pra ela instrução de que, seu pai vai vir te buscar aqui, ele pediu pra vocês ficarem aqui, porque eles vão demorar, que não sei o quê. Enfim, né, vai passando a perna ali nela e, consequentemente, nos irmãos, porque no fim de tudo, esses policiais estão levando essas crianças para uma espécie de abrigo de crianças, que é onde tem muitas crianças de diversas idades, e essa instituição, digamos assim, ela é dirigida por uma mulher, que foi uma mulher que ficou muito famosa nos Estados Unidos no passado. Foi um escândalo, assim, que, nossa, ficou muito famoso pelos Estados Unidos inteiro, porque isso era um esquema de sequestro de crianças que essa mulher ali, né, administrava essa instituição, e ela acabava vendendo a adoção dessas crianças para pessoas muito importantes, para senadores, né, políticos, pessoas do alto escalão do exército, enfim, né, das forças armadas. Ela vendia as crianças, né, para essas pessoas, a adoção delas e tudo mais. E muitas vezes crianças que, como a Rue e os seus irmãos, têm pais. Gente, assim, é um livro muito emocionante e muito revoltante. Vocês já estão entendendo aí porque eu acho esse livro revoltante, né? Mas ao mesmo tempo, assim, é muito emocionante. E a narrativa do presente, no caso, é de uma moça cuja avó, se eu me lembro bem, ou avô, tem alguma relação com essas crianças, né, aí da família da Rue. Então a gente vai lendo pra entender qual que é a relação do presente e do passado dessa família, por isso que se chama Segredos de Família. E ai, gente, assim, é de partir o coração pensar que isso aconteceu e que isso provavelmente ainda acontece, sabe? Essa coisa do sequestro das crianças, que a gente nunca ouve falar o que aconteceu com elas. É muito provável que muitas crianças que desapareceram 20, 30 anos atrás tenham seus nomes mudados e, sabe, tenham sido adotados por outras pessoas e ninguém nunca mais nem ouviu falar. Então, assim, é muito triste, muito revoltante, mas, enfim, né? Baseado em um caso real que aconteceu na década de 40 lá nos Estados Unidos. Outro livro que também foi inspirado em acontecimentos reais foi O Rei de Sussurros, só que nesse caso, esse livro ele não foi inspirado em um acontecimento em específico, mas em uma série de acontecimentos que levou ao movimento Me Too, que ficou muito famoso aí pelo mundo nos anos atrás, que foi quando uma série de mulheres começaram a relatar vários casos de abuso sexual em ambiente de trabalho. E esse livro vai ter como principal pano de fundo, assim, um cenário semelhante, sabe? Mulheres que passam por assédio dentro do ambiente de trabalho. Tem um vlog aqui no canal em que eu falei com mais detalhes sobre o livro, eu vou deixar aqui embaixo no box de informações, mas basicamente a gente tem essa protagonista que trabalha no alto cargo de uma empresa esportiva e acontece uma morte ali, né? O presidente dessa empresa vai ser encontrado morto e daí uma série de investigações vão começar ali pra tentar descobrir o que foi que causou a morte, se foi um assassinato, se foi, enfim, né, homicídio ou suicídio. Essas investigações, então, vão tentar descobrir o que aconteceu com o assassinato desse cara, só que esse cara não era um bom profissional, ele não era um bom chefe, ele tem um histórico muito complicado com as mulheres que trabalham na empresa, vários relatos ali de assédio envolvendo esse cara, coisa que pode gerar ali uma série de suspeitos, né, já que houve ali várias mulheres que foram vítimas desse cara. Então, ao longo da história, a gente tem aí essa linha de investigação
investigação, ao mesmo tempo que a gente tem essa questão de descobrir qual que é o envolvimento desse cara com relação às mulheres ali de onde ele trabalha. E a gente percebe que aos poucos vão surgindo, assim, murmúrios, sabe? Como se fossem sussurros mesmo de mulheres que, de forma bem fora dos holofotes, elas vão conversando entre si, tentando entender como que cada uma tem um papel naquilo. É um livro bem interessante que remete a um movimento, né, que aconteceu realmente, que foi o movimento do Me Too. Então, esse livro aí também, né, foi baseado em acontecimentos reais. E por fim, o último livro aí que foi também inspirado em acontecimentos reais é o Pão de Açúcar, escrito pelo Alfonso Reis Cabral. Esse livro ganhou o prêmio José Saramago e ele é português, o autor é português, se eu me lembro bem, isso mesmo, ele nasceu em Lisboa. E esse livro aqui vai ser inspirado em um evento que aconteceu em Porto, lá em Portugal, em 2006, onde o corpo de uma mulher trans foi encontrado, né? Os bombeiros, vou ler aqui atrás. Os bombeiros resgataram do poço de um prédio abandonado do supermercado Pão de Açúcar, por isso o livro chama Pão de Açúcar, o corpo de uma mulher trans brasileira espancada ao longo de vários dias por um grupo de adolescentes. Romance vertiginoso sobre um caso verídico que abalou Portugal, fascinante incursão das vidas das vítimas e seus agressores. Pão de Açúcar é uma combinação magistral de fatos e ficção, com personagens reais e imaginárias meticulosamente desenhadas que vêm confirmar o talento e a maturidade literária de Afonso Reis Cabral. Ou seja, esse livro tem como pano de fundo esse acontecimento real, que foi muito triste, muito trágico. É um livro, né, que tem uma temática pesada, por isso eu ainda não tive coragem de ler, mas eu quero muito fazer essa leitura e eu acho essa capa tão bonita, gente, olha. E o título então remete ao local, né, onde o crime aconteceu, que foi um supermercado Pão de Açúcar lá em Lisboa. Então, se alguém já leu, inclusive, comenta aqui embaixo o que foi que achou, se foi uma boa leitura. Não li ainda, porém, quero bastante fazer essa leitura muito em breve. E é isso, galera, esse era o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo outros livros que vocês já tenham lido aí, que tenham se baseado em acontecimentos ou casos reais. Eu adoro saber de livros assim, pegar umas recomendações assim com vocês também. Eu vou ficando por aqui. Quero agradecer aos membros do canal por todo o apoio de sempre, galera. Muito obrigada. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo grande e até lá!